Bom dia, pessoal, novamente. Sejam bem-vindos no nosso sábado letivo, dia 18 de setembro de 2021. Estamos nessa sala pelo Google Meeting, com professoras, pedagogas, funcionários da escola, pais da nossa escola, Maria Antônia, e, claro, as nossas crianças, que são a razão da nossa existência. Eu, professora diretora Luciana Perini, abro essa reunião com muita satisfação por fazer parte dessa equipe, em meu nome, em nome da Bel, nossa vice-diretora, nossas pedagogas, e vamos aqui fazer um sábado de muita luz, de muita vontade, de muita qualidade, com todos os serviços que nós fazemos no Matri, certo? A reunião está sendo gravada, para depois a gente possa divulgar no canal, para as outras famílias que não puderam participar conosco. Neste primeiro momento do sábado, nós temos aqui conosco os primeiros anos, segundos e terceiros anos, que nós chamamos de ciclo 1 do ensino fundamental. Depois das 10 horas, nós vamos ter os quartos e os quintos anos, que nós chamamos de ciclo 2, certo? Agora, deixa eu só abrir aqui. Nós vamos dividir a nossa reunião em 2 momentos, como eu já expliquei para vocês lá no WhatsApp. O primeiro momento, com meia horinha, 40 minutos, uma atividade com as nossas crianças, e depois as crianças ficam do ladinho aí de vocês, mas a nossa fala é com a família. Temos algumas informações bastante importantes e precisamos divulgar para vocês para que a gente possa dar continuidade ao nosso ano letivo da melhor forma possível, tá bem? Vou passar a palavra, então, para a nossa vice-diretora Isabel. Oi. E assim que ela começar a falar, peço que os papais e as mamães e a família, enfim, fechem um pouquinho o microfone e depois, no momento certo, vocês, as crianças, irão abrir o microfone. Ok? Combinado? Podemos fazer assim? Então, tá bom. Bel, com você. Oi, moçadinha, bom dia, famílias. Que bom ver esses rostinhos todos aqui nessa telinha, né? E que bom também que a gente está conseguindo ver alguns deles ou muitos deles lá na escola. Nós temos uma manhã muito especial e para dar início nessa manhã muito especial, vou começar aqui agradecendo por vocês terem ouvido a Dirilu e terem fechado o áudio. Muito bom, parabéns para todos. E nós trouxemos uma surpresa para vocês. Vocês conhecem o programa Linhas do Conhecimento, né? Que ia lá na escola, que levava vocês para fazerem aula de campo. Algumas crianças foram comigo quando eu era do Linhas do Conhecimento. E hoje eu trouxe para vocês aqui uma pessoa que é muito especial. Ela se chama Professora Cida. E ela é do Linhas do Conhecimento. Mas ela tem uma amiga muito legal também, que se chama Chicória. E a Chicória adora contar história. Adora. Mas não é assim qualquer história, são histórias especiais, histórias que falam com a gente lá no fundinho do coração. Querem conhecer a Chicória? Sim? Sim. Deixa eu ver. Chicória? Oi! Você está por aí? Oi! Bom dia, professora Cida. Bom dia, professora Bel. Bom dia, professoras, diretora. Bom dia, crianças. Tudo bem? Bom dia, famílias. Ó, quem quer dizer bom dia? Vamos dizer bom dia assim, ó. Bom dia. Bom dia. Aí, bom dia, professora. Muito bem.
Bom dia. Bom dia. Agora eu vou Bom deixar dia. vocês com a professora Cida e com a Chicória, ok? Então, eu vou pedir para vocês, mesmo que a professora Lu pediu, para vocês deixarem o microfone desligado, enquanto a gente conversa e eu conto a história para vocês. Combinado? Eu sou a personagem Chicória. Ó, minha roupa verde aqui, ó. Né? Chicória, aquela de comer, certo? Então, hoje eu fui convidada por essa equipe maravilhosa da Escola Madre Antônia para contar uma história muito especial. E eu preparei ela de forma diferente. Sabem como? Com alguns personagens que eu vou mostrar para vocês. Por isso que eu estou aqui de longe. Porque eu vou pôr essa caixa aqui, ó, na minha frente. Aí eu vou pedir para a Prof. Lu ou para a Prof. Bel me fixar aí na tela para eu ficar maior, né? Aí as crianças vão conseguir ver. Vocês estão vendo a caixa? Já estão vendo a caixa? Não. Não? Mais para trás, então. Não. Ó, minha mão está em cima da caixa. A ideia não é ver a caixa, porque aqui nesta caixa é que vai acontecer a história, tá? A história que eu trouxe para vocês hoje, ela mora neste livro aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver, talvez muito de perto, mas eu vou contar para vocês. Está escrito A Liga dos Dragões Extraordinários, da Gláucia Levick. E ela fala com o nosso coração. Sabem por quê? Porque a gente vai falar de um momento muito importante na vida de todas as pessoas. É sobre o que acontece quando a gente envelhece. Ou melhor, a gente não, né? Quando os dragões envelhecem. Mas é quase como a gente, porque os dragões, eles são tão especiais quanto nós. Eles têm personalidades diferentes, jeitos diferentes, tamanhos diferentes e cores diferentes. Então, é quase como se eles fossem humanos, não é verdade? Muito bem. Então, olha só, gente. Nós vamos... vamos esperar só um pouquinho, porque eu acho que elas estão tentando fazer a fixação ali, né? Eu já fiz, Cida. Já? É que tem, na minha tela tá um celular da Edilene. Ah, é? Pra mim também tá. Tá o celular da Edilene. Eu também. Meu também. Pra mim também tá. Eu também tô. E na minha tá você, Eu Cida. também. Pois tá o celular da Edilene, que tá fixado na tela. Opa, peraí. Veja se agora foi. Não, Lu, só um pouquinho. A Edilene tá com o modo a apresentação. Pronto, já saiu, deu tudo certo, eu acho. Aí, Né? muito bem. Deu? Deu. E agora, eu tô na tela de vocês, crianças? Mais grandinha, assim? Aí. Isso que eu queria. Então, olha só, eu vou ficar aqui mais de longe, porque eu quero apresentar para vocês os nossos dragões. Vamos conhecê-los, então? Então, olha só. Este aqui é o Dragolino. Olha só. O Dragolino é o líder da Liga dos Dragões Extraordinários. E ele convocou uma reunião porque ele estava já cansado de ficar em casa sem fazer nada. Aos pouquinhos, devagar, porque ele já não era mais tão ágil assim e o seu corpo estava bem pesado, ele foi chegando lá no lugar. Dragolino chegou e ficou esperando os seus companheiros. Vamos deixar o Dragolino aqui, tá? Ele não vai ficar em pé muito certinho, mas a gente vai conversando depois. O segundo a chegar foi Dragobaldo, um grande dragão azul que gostava de destruir castelos com um único sopro e casas com a força da sua cauda. Ele destruía muitas casas ao mesmo tempo, arrasava tudo. Dragobaldo chegou, cumprimentou o Dragolino e ficaram ali resmungando, esperando os outros amigos. O terceiro dragão a chegar foi
desculpa ali, foi Dragourmet, um dragão metido a francês. Olha só como é que era o Dragourmet. Estão conseguindo ver ele? Então, Dragourmet chegou já meio que reclamando, sem paciência, porque antigamente ele arrasava plantações inteiras só com a força das suas narinas. A fumacinha que saía das narinas queimava tudo. Mas ele já não era mais assim tão forte, tão ágil. E aí chegou meio que reclamando. E essa liga vai começar ou não vai começar essa reunião? Ele, calma, ainda faltam 2 companheiros. Dragobaldo disse assim, só podia, né, eles estarem atrasados. Aí, de repente, ouviram um barulho de água, tudo se mexendo, começaram a ficar molhados. E não é que chegou Dragomar, o grande dragão do mar, com suas nadadeiras incríveis. Era como se ele fosse uma grande serpente marinha. Porém, ele já também não assustava muita gente. Daí eles olharam para ele assim, finalmente você chegou. Mas ele não chegou calmo, não. Ele já chegou reclamando. Essa reunião vai demorar muito? Dragobaldo logo quis saber. Por quê? Porque a minha mulher está me esperando em casa para o almoço. Oba! O que tem no seu almoço? Hoje tem sardinha. Sardinha assada. Não, sardinha ensopada. Eu já não consigo mais bafejar tão forte para assar uma sardinha. Então, ela faz ensopada no fogão mesmo. Puxa, não gosto tanto disso. Aí, faltava o último dos dragões. Como sempre, aquele que sempre chegava atrasado. Sabem por quê? Porque ele gostava de fazer uma entrada triunfal. Era o dragão ator. Dragoel chegou voando, se enfeitou todo e, por trás de suas grandes asas, chegou tentando baforar uma forte ducha de fogo. E aí, se engasgou. Já não era mais tão ágil assim, se engasgava com tanta facilidade. Mas tudo bem, a liga já estava ali reunida e Dragolino resolveu contar o motivo daquela reunião. Olha só eles reunidos aqui, na minha frente. Ele falou, mas o que vocês querem com esta reunião? A gente já não tem mais nada para fazer na vida. Aí, de repente, Dragourmet disse assim, então tá bom, para passar o tempo dessa reunião mais rápido, vamos jogar dominó. Puxou uma caixinha de dominó e logo foi jogando com os amigos. Dragolino não se deu por vencido. Resolveu contar para eles qual era a sua ideia. Calma, gente. Nós viemos aqui para planejar a destruição de um reino. Ora, que reino? Todos os reinos já estão arrasados. Todos menos um. Carpe diem. Um belo e próspero reino, cheio de coisas para nós destruirmos. Vamos lá? Puxa vida, no mundo conhecido ainda tem um reino para destruir? Tem. E assim, abriram mapas, começaram a planejar, começavam a soltar baforadas de fogo pela boca para treinar. E muito animados, os amigos pensaram assim, puxa, vamos voltar à nossa velha forma. E assim, alguns dias se passaram e eles planejaram a destruição de Carpe Diem. Aos pouquinhos, levantaram voo e lá se foram para o reino combinado. Quando chegaram lá, no meio da praça, olharam para todos os lados e pensaram assim, o que aconteceu aqui? Tudo está destruído. Vinha passando um pequeno camponês, já o último habitante de Carpe Diem. O que vocês estão fazendo aqui, seus dragões velhos? Ora, nós viemos destruir esse reino. E nós não somos dragões velhos, somos dragões extraordinários. O camponês olhou para eles e... Quá, 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 quá. Que extraordinário,
O que há de extraordinário em destruir um reino que já está destruído? Ora, bolas, né? Aí os dragões se olharam e pensaram, gente, é verdade, ele tem razão. Peraí, seu camponês, quem é que destruiu esse reino? Foram 5 dragões da família Dragorribilis, jovens e cheios de força, destruíram tudo num só minuto. E agora ninguém mais mora aqui. Os dragões se desanimaram tanto, começaram a andar devagar, nem quiseram voar, e começavam já a pegar o caminho de casa. Quando, de repente, Dragolino olhou para o chão e viu um bando de formigas reconstruindo o seu pequeno formigueiro. E teve uma ideia. Esperem, amigos! O que foi? Ora, se esses insetos podem reconstruir seu pequeno reino formigueiro, por que nós, dragões enormes, não podemos reconstruir Carpe Diem? Dragomar se indignou. Olha só, reconstruir um reino? Nós fazemos é destruir e não reconstruir. Calma, reconstruir para depois a gente destruir de novo. Dragobaldo se animou, Dragormê também. Achei uma boa ideia. Nós reconstruímos e depois destruímos novamente. Boa ideia. E assim puseram-se a trabalhar, cada um no seu ofício. Dragolino foi plantar a floresta. Dragomar foi arrumar os barcos para os marinheiros poderem voltar e os peixes poderem nadar. Dragormê se encarregou das plantações e disse num bom sotaque francês, vai ficar uma maravilha, vou plantar muitos morangos. Já Dragoel disse assim, eu vou reconstruir a praça e o teatro. Afinal, as crianças precisam de diversão, porque elas precisam ter medo deste dragão aqui, não é verdade? E então, foram passando-se os dias, os meses, porque eles eram já dragões mais velhos e não tinham tanta agilidade assim. E eles foram, aos pouquinhos, tudo colocando no lugar. Carpe Diem ficou uma maravilha. E os moradores voltaram para o reino. Aí, eles começaram a planejar o grande dia da destruição, quando eles assustariam marinheiros e crianças. Muitas crianças seriam assustadas com aqueles 5 dragões extraordinários. E aí, chegou o grande dia. Aos pouquinhos, foram levantando o voo e se dirigindo para Carpe Diem. Mas o tempo não estava assim tão bom. Estava assim, tipo hoje, quando a gente olha pela janela. Um tempo meio sem graça, todo nublado, com uma chuvinha que já não colaborava tanto para quem queria queimar as coisas, não é verdade? Então, chegaram a Carpe Diem e os moradores estavam todos recolhidos em suas casas. Aí, crianças, sabe o que aconteceu? Os dragões tiveram uma surpresa. No meio da praça havia um grande lençol cobrindo alguma coisa. Um vento da tempestade começou a soprar e descobriu aquele lençol. De repente, Dragoel olhou, comentou com Dragolino, olha só, são nossas estátuas. Os moradores construíram estátuas para nós. É verdade. E Dragormê leu a placa das estátuas. Na placa estava escrito assim: este monumento é em homenagem aos grandes dragões extraordinários, porque ser extraordinário não é ser incrível e fabuloso, é ser diferente. Esses dragões são extraordinários porque, ao invés de destruírem reinos, eles reconstruíram. E esta é a nossa homenagem para eles. Eles ficaram tão felizes com aquela linda homenagem do pessoal de Carpe Diem, que o seu coração, que agora já era um coração diferente, de tão extraordinário,
não queria mais destruir, embora a sua natureza dragontina ainda pensava na destruição. Mas aos poucos, os amigos estavam ali, muito felizes e encantados com a homenagem do povo de Carpe Diem. Quando ouviram um grande barulho, eram os Dragorríbilis no céu. Eles voltaram e os moradores de Carpe Diem se esconderam de novo. Os Dragorríbilis chegaram para destruir Carpe Diem novamente, porque ouviram falar que o reino havia sido reconstruído. Aí, os dragões extraordinários disseram assim: eles não vão destruir o nosso reino e nem a nossa população, porque agora nós somos os dragões extraordinários de Carpe Diem. Vamos proteger esse reino. Dragomar rumou para a praia para proteger. Dragoel ficou no meio da praça para proteger o teatro. Dragobaldo rumou para as plantações. Dragolino foi para a floresta. Todos ficaram a postos para proteger aquele pequeno reino, mas encantador. Os Dragorríbilis não tomaram conhecimento dos dragões jamais idosos. Foram até o lugar e numa bafejada só, queimaram tudo. Dragoel até tentou se disfarçar como o grande vilão da história da Bela Adormecida, mas eles riram dele e numa bafejada queimaram o teatro inteiro. E assim, Carpe Diem foi destruída pela segunda vez. Os Dragorríbilis foram embora e os 5 amigos desacorçoados voltaram para o local de sua reunião e disseram assim: realmente não adiantou nada a gente reconstruir o reino. Nós não somos mais tão poderosos assim. E fazer o quê, né? Vamos jogar dominó então para passar o tempo. Não temos mais o que fazer. Não há reino no mundo conhecido para a gente destruir e nem fazer nada. Aí eles ouviram um barulho. Sabem quem eram? Eram os Dragorríbilis. Foram conversar com os dragões extraordinários. Aí, Dragolino chegou para eles muito bravo. O que vocês fazem aqui? Vocês já não destruíram tudo? Então, nós destruímos todos os reinos do mundo conhecido. Agora, não temos mais reino e nem nada para fazer. Nós só queríamos ser extraordinários como vocês, mas não temos mais como ser. Aí, Dragolino disse para eles: nós aprendemos com o povo de Carpe Diem que ser extraordinário é ser diferente. Então, por que vocês não vão reconstruir reinos? Ao invés de destruir, vocês podem reconstruir. Reconstruir? Isso mesmo. Assim, vocês serão tão extraordinários quanto nós. Ora, é verdade. Mas como assim? Vocês nos ensinam a reconstruir reinos? Lógico! E os 5 amigos logo se animaram. De repente, começaram a chegar dragões do mundo inteiro para aprender com os dragões extraordinários a reconstruir reinos. E então, gente, sabe o que aconteceu? Logo, todo mundo começou a ensinar, porque primeiro os dragões mais velhos ensinavam os mais jovens. Logo, todo mundo aprendeu e os mais jovens ensinavam os mais jovens ainda. E assim, todos os reinos do mundo conhecido foram sendo reconstruídos. E os 5 amigos? O que aconteceu com eles? Ora, como já não havia mais reinos para construir no mundo conhecido, eles partiram para o mundo desconhecido para ver se havia ainda algum reino para ser reconstruído. E assim, todos viveram felizes. Chicória, chicória, acabou-se a história. Bem, vamos bater Que palmas lindo! pra Palmas para nossa Chicória com a sua história. Que bom, que lindo. Muito obrigada, Vimos que professora. bacana a mensagem que essa história nos traz. Olha só, ela nos traz uma mensagem muito especial
e ela vai fazer um convite para vocês. Ela é a abertura de um grande projeto que a Escola Madre Antônia e os estudantes da Escola Madre Antônia, junto com suas professoras, vão desenvolver nos próximos meses, dias, sei lá, quanto puder durar, não é verdade? É um projeto de uma ação intergeracional. Sabe o que quer dizer essa palavra bem grandona? Intergeracional? É uma ação entre gerações, entre pessoas pequenas, pessoas grandes e pessoas idosas. Porque todos nós temos como aprender com os outros e como ensinar. Aí vocês podem pensar assim, mas o que eu vou ensinar para uma pessoa idosa? Muitas coisas. Vocês são muito especiais e vão poder ensinar e mostrar muito do que vocês já sabem. E as pessoas idosas também podem nos ensinar, nos contar muitas coisas do que elas já viveram. Isso é ação intergeracional. A gente poder aprender cada um com aquilo que sabe fazer. E esse é um convite que eu quero deixar para vocês. Eu vou aí na escola de vocês, como professora Cida, para a gente fazer várias atividades diferentes. Que tal? Hein? Mas não é só isso, não. As professoras estão preparando cada uma coisinha bem bacana. E aí essas propostas vão ser combinadas com vocês. Certo? Então, gente, eu adorei participar com vocês nessa manhã linda. Quero deixar o meu beijo, ó, bem grandão para todos vocês e dizer que a gente ainda vai fazer muita coisa junto. Sabem por quê? Porque nós somos extraordinários. Eu e vocês. E antes de eu ir embora, eu vou deixar uma tarefa. Posso, professoras? Então, eu quero que cada criança daqui que está assistindo pegue uma folha de papel depois, de tarde, num outro momento, e escolha uma pessoa extraordinária e desenhe nessa folha. Desenhe uma pessoa extraordinária, leva para a escola e conta para a professora por que você escolheu essa pessoa e por que você escolheu ela para ser pessoa extraordinária. Sabem por quê? Porque, como os dragões nos ensinaram, ser extraordinário não é ser incrível e fabuloso, é ser diferente, é ser especial. Combinado? Escolhe aí uma pessoa extraordinária para você. E aí, desenha e leva lá para a professora quando você voltar para a escola. Combinado? Beijo, gente! Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. Gostaram, crianças? Sim. Que história linda, né? Que história linda. Muito obrigada, Cida. Muito obrigada, Chicória. Agora a Dirilu vai falar com vocês um pouquinho, tá bom? Ô, Bel, conta para eles só um pouquinho, mas só um pouquinho, desse desafio que nós vamos fazer com os idosos, né? E daí depois a professora Patrícia tem um desafio para vocês também, e a professora Lúcia do Lei também tem um desafio. Você conta um pouquinho? Conto. Mas só um pouquinho. Só um pedacinho. Então, vocês sabem que ali do lado da nossa escola tem um lar de idosos, não sabem? Que lá moram 102 senhores, vovozinhos. E eles estavam sentindo a falta de vocês lá na escola, sabia? Porque eles estavam tão acostumados a ouvir o barulho de vocês, o barulho bom, né? De criança falando, de criança correndo, de criança gritando, de criança fazendo aula, de criança fazendo educação física. E olha o trem que passa aqui perto da minha casa. Mas, enfim, eles estavam sentindo muita falta de vocês. Aí, uma pessoa muito especial que trabalha lá disse pra gente: professoras, os nossos vovozinhos estão sentindo falta do barulho da escola. Aí a gente, rapidinho tivemos uma ideia brilhante. O que vocês acham de fazer uma interação intergeracional, olha o nome, com os vovôs do lar de idosos?
sem ir lá. Olha que desafio. Ninguém vai lá, porque não pode, né, gente? A gente está no tempo da pandemia ainda, né? Não pode ir lá. Mas a gente só pode ter contato com as pessoas se for assim de pertinho? Não, né? A gente não está aqui tendo esse contato com vocês todos de pertinho e de longe ao mesmo tempo? Então esse, olha, é só um spoiler, só um pedacinho do que nós vamos fazer. Nós, quando eu digo, é a escola inteira, com os nossos amigos vovôs lá do lar de idosos. O que vocês acham da ideia? Topam fazer com a gente? Topam? Esse desafio? Sim? Ai, graças a Deus, vai ser uma coisa linda, maravilhosa, mas que isso eu não posso contar. É só para deixar vocês assim com aquela vontade de, ai meu Deus, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ó, zíper na boca daqui para frente. Só vão saber na sala de aula com a prof de vocês, tá bom? Como será que nós vamos entrar lá no lar sem entrar no lar? Como será? Porque nós sempre íamos lá. As crianças que já estão conosco há algum tempo sabem que nós visitávamos sempre os vovôs e os vovozinhos. São só vovozinhos, não tem vovós lá, são só homens. E eles também vinham na nossa escola. Como será que a gente vai fazer essa interação, hein? Surpresa, tá bom? Virtualmente. A gente conta para vocês. E a professora Patrícia, tem alguma novidade para nós, professora? Gostei da ideia. Oi, crianças, tudo bem? Cadê? Alguns me conhecem já, eu sou a professora Patrícia, professora de ciências. Algumas crianças ainda não me conhecem, vão me conhecer semana que vem. Então, a respeito dessa história, a professora vai fazer uma proposta para vocês. A professora vai pedir para vocês estarem guardando aí semana que vem material reciclável, aquele lixo que não é lixo, garrafa, copinho descartável, aquele papelzinho higiênico lá, guarda aquele papel para a gente fazer alguma coisa, algum brinquedo, um material a respeito dessa história que a professora contou ali para vocês. A professora que fez alguns para vocês terem uma noção. Ó. A professora usou lá o rolinho de papel higiênico, um conezinho e fez um dragãozinho. Lá com as asas lá, ó. Não sei se vocês estão enxergando aí. Tem as tampinhas. Daí a professora fez um outro também com um copinho plástico. Fez o dragão lá, ó. Então, vocês vão usar a criatividade de vocês, e daí vocês vão guardar esse material semana que vem, para na outra semana vocês trazerem para a escola, para a gente fazer uma exposição lá na escola daí, tá bom? Era isso. Quer dizer, então, professora Patrícia, que se eu tomar o refri, eu posso guardar tanto a garrafa quanto a tampinha para usar? Guardar tudo. Precisa levar muita coisa, professora? Ou não precisa ser muita coisa? Não, vai usar a criatividade, vai fazer, né? Pode fazer o dragão, né? Do seu jeito. Na escola, né? Lá na escola, leva lá na escola. Vai levar para fazer na escola. Daí. Vou levar o meu, tá, gente? Que eu amei esse dragão com esses cachinhos ali. Eu vou querer fazer um para mim também. Então, tá bom. Obrigada, professora. Joia, Cida. Patrícia. Joia, Patrícia. Ó, a Cida deve estar feliz, porque nós vamos aproveitar da história da melhor forma possível, né? Isso. E a professora Lúcia, tem alguma novidade para nós, professora Lúcia? Tenho sim, tudo bem? Bom dia a todos. Eu sou a professora Lúcia, de lei, do projeto Lei, né, de leitura, escrita e interpretação. Então, nós vamos estar enriquecendo esse momento que vocês ouviram aí na hora do conto, com a história, com o texto, com o livro. Vocês vão poder ter o contato com o livro, ver as ilustrações. A gente vai
fazer a leitura desse texto, para a gente refletir todos esses sentimentos que essa história trouxe, né, sobre as emoções, sobre passar esse conhecimento um para o outro, tá bom? Nós vamos estar fazendo tudo isso em lei. As ilustrações desse livro, gente, é maravilhosa. Ela é cheia de cor, que vai dar assim, vai prender a atenção de vocês, tá? Então, nas próximas semanas, na aula de lei, nós vamos estar trabalhando com esse livro, tá bom? E aproveitando da história que a Cida pediu, que a Chicória pediu sobre o desenho da pessoa extraordinária, eu quero ver isso bem de pertinho na aula de lei, tá bom? Eu quero que vocês não esqueçam de trazer no dia da aula. Combinado? Pode ser? Então, vocês não podem perder as próximas aulas de lei. Combinado, então? Beijo, vou estar esperando por vocês, tá bom? E joia, esse recadinho da professora Lúcia é um recadinho também da professora Vivi, que Isso trabalha mesmo, à tarde, né? à tarde, né? E vamos sim, vamos tornar a nossa escola um reino do Carpe Diem, que o Carpe Diem que a gente aprendeu é a gente viver muito bem o dia que a gente está vivendo. E o da frente, e o outro, que chama presente. Esse dia que a gente vive tem que ser o melhor, porque a gente não sabe como que vai ser o outro dia. Então, a gente tem que fazer de Madre Antônia o nosso Carpe Diem. É isso? E é isso mesmo o significado de Carpe Diem, né, Lu? Que é o viver o momento, né? Viver o momento. Se viver bem o momento do hoje, vamos viver o de amanhã também. E assim a gente vai colhendo momentos bons, que é o que a gente precisa nessa vida, certo? Isso mesmo. Que bacana. Parabéns aí para as professoras, para a Cida, para a Chicória, né? Que agora é a nossa personagem também do Madre. E eu gostaria de dar um oizinho aqui para a nossa pedagoga Vanessa, que é a nossa pedagoga do Núcleo da Educação Cajuru, e para a nossa pedagoga articuladora também, Rosinéia, a nossa Neia, que está aqui na nossa reunião conosco nesse sábado letivo. Tudo bem com vocês, Vanessa e Neia? Bom dia, Lu! Estamos bem, sim. Nossa, eu acompanhei essa história de dragões, fiquei muito encantada. E eu vi que as crianças amaram também. Foi fantástico, né, crianças? Eu estou bem feliz, desejo a todos aqui um excelente, um maravilhoso sábado letivo. Eu sei que vai ter mais surpresas por aí. Diretora Lu, vai, hein, Isabel? Em pedagogas, professoras, eu estou ansiosa e as crianças também. Estamos com uma sala cheia, com 115 participantes, né, nessa expectativa. Ai, que delícia! Então, deixo aqui o meu grande abraço, né, e agora eu passo para a nossa querida articuladora do Núcleo Regional da Educação, Neia. Um beijo, Lu, obrigada! Bom dia, estão me ouvindo? Tranquilo? Então, né? Então tá. Então, assim, também, né, faço das minhas as palavras da Vanessa, trago o meu bom dia aqui caloroso da nossa chefe Marta, que hoje nós estamos em CEP, né, Lu, também em algumas unidades, e, né, integração também em várias unidades. Então, a gente, né, se divide, estamos passando em várias unidades virtualmente, tá? Então, eu quero, né, deixar meu bom dia aqui também bem caloroso. Sabemos que essa semana foi uma semana intensa, né? Nós tivemos a Semana Paulo Freire, tivemos Dia Mão na Massa, tivemos mais o que? Reunião sobre o programa Bullying, né? Que vocês estiveram no núcleo, alimentação saudável. E ontem, para encerrar com chave de ouro, a entrega dos kits de alimentação e pedagógica, né? Que as famílias se fizeram presentes nas nossas unidades. E a gente só tem a agradecer essa equipe maravilhosa da Escola Madre Antônia, junto com esses pais, esses estudantes, que estou vendo o rostinho aqui de cada um maravilhoso, com esse brilho nos olhos, essas professoras e esse acolhimento maravilhoso às famílias, tá? Até deixei um recadinho ali no teu WhatsApp, né, que eu já vou me retirar também, tá, Lu? Então, assim, só tenho a agradecer, né, e falar que tudo isso é possível devido a essas famílias maravilhosas que vocês têm aí no Madre Antônia,
com toda essa percepção, com esse olhar, com esse envolvimento, que são os melhores resultados, sim, da aprendizagem das nossas crianças. Graças à equipe maravilhosa do Madre Antônia, as diretoras, né, a Isabel, a Lu, que conduz tão bem essa unidade, tá? E sou grata a Deus pela vida de vocês, por tanta turbulência que nós passamos, né, desde o ano 2020, mas o Senhor tem nos sustentado até aqui, amém? Então, assim, e aquilo que Paulo Freire sempre fala, né, não se pode falar de educação sem amor, né, amar é um ato de coragem, e é isso que a gente vê no Madre Antônia, esse amor e essa coragem. Tá bom? Então, deixo aqui, como professora pedagoga, a gente fala muito, mas eu quero deixar meu bom dia. Eu sei que tem coisas maravilhosas para acontecer. Fiquei até agora também nessa contação de história maravilhosa da Chicória, né, da nossa Cida querida, e assim a gente está muito feliz, tá bom? Beijo, equipe maravilhosa, beijo, pedagogas lindas, alunos, estudantes queridos, pais maravilhosos e diretoras excelentes, tá bom? Ó, meu beijo, Vanessinha, também, tá? Fique com Deus, um bom dia a todos. Neia. Obrigada pela parceria, Vanessa e Neia, de sempre conosco. Tchau. Sempre nos levantando, sempre nos erguendo, né? Sempre nos mantendo erguidas. Obrigada. Tchau. Aí, criançada. Tchau. Sabe o que a Diri está Tchau, que sentindo Deus te falta? abençoe. A Diri está sentindo falta das profs darem um oizinho, assim, um oi geral. Vamos tentar fazer um movimento aqui com as profs para elas darem um oi geral. Vamos ver se dá certo. Fiquem em silêncio para ouvir, tá bom? Profs dos primeiros anos, cadê vocês? Oi. Oi, tudo bem? Oi, pessoal. Professora Juraci, beijão para todos. Isso. As profs do Pessoal. segundo aninho estão por aí? Olá, bom dia. Bom dia. Para Dagmar. Oi, criança. É a prof. Fran, tudo bem? Oi. Oi. Tudo bem? E as profs do terceiro aninho estão por aí? Oi, prof. do Oi, terceiro ano. bom dia. Aqui é a prof. Flávia. As outras professoras do quarto, do quinto, professora de arte, Bom dia. Oi, bom dia. área, pessoal da Bom dia. Bom dia. Nossa, mãe. Na escola. Nós estamos na escola hoje. Professora Marion, da biblioteca. Todo mundo aí. Professora Cida de arte. Muito bom. Que joia. Muito bom. Então, A professora crianças, Mariana de Educação Física, vi agora. Bom cadê a Mariana Maga dar um oizinho? Deixa eu ver. Achei a Carol Mariana também. agora. Carol também. Oi, bom dia. E se a gente não falou algum nome, já pula aí. Fala, meu nome não falou. Já pula aí, mas acho que a gente falou de todo. Bom dia, bom dia. Professor Marcos aí. Bom dia, gente. Olha ali a Dani. O pessoal do quarto e quinto ano está conosco também agora. Só as crianças e as famílias que não, né? Mas depois nós teremos as crianças do quarto e quinto ano também, né? Olha lá, muito bom. Gente, vamos passar então agora para o nosso segundo momento da nossa reunião. Crianças, vocês têm agora um desafio que a Chicória passou para vocês, a professora Lúcia, a professora Patrícia, né? Mas é uma pessoa extraordinária. Ah, isso mesmo, somos todos extraordinários porque somos diferentes e porque queremos o bem, igualzinho aquele dragão lá do bem, né? Então, a criançada agora, ela vai fazer alguma coisinha aí do lado do papai e da mamãe. Vai lá fazer o desafio que a professora Cida e a Chicória
pediram para vocês, a professora Patrícia já vai separando o materialzinho. Quando for para levar esse materialzinho para a escola, a Diri posta lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Para vocês não precisarem ficar carregando todo dia. Quando for o dia de levar o material, eu posto lá no WhatsApp para a família de vocês, para separar e já trazer. Mas já pode ir guardando já agora, certo? Então, as crianças agora vão deixando o nosso chat, a nossa reunião aqui para os papais, que agora a gente precisa ter uma conversa séria, né? E na escola, vamos dar um beijinho geral para essa criançada linda e educada. Beijo, queridos, beijo. Fique ligadinho da manhã para ouvir, tá bom? Mas agora é a vez do papai e da mamãe. Para você também. Eu lembrei do papai e da mamãe. Isso, agora é a vez do papai e da mamãe. Isso mesmo. Que fofo. Muito bem. Aí, famílias, vamos nós agora, né? Já alegramos os nossos pequenos, que são a razão da nossa vida, mas agora vamos para algumas informações bastante importantes. Ótimo. Espero que todos estejam bem. A gente se vê bastante lá na escola, se vê bastante no WhatsApp, vocês entram na minha casa, eu entro na casa de vocês, em todos os momentos, e quero agradecer essa abertura. A gente briga e depois a gente faz as pazes e depois a gente tá junto sempre. E o mais importante é que a gente tem um objetivo comum. E o nosso objetivo comum é a nossa criança, né? Então, tenho certeza que tudo que a gente propõe para vocês e que vocês abraçam assim grandemente é pensando na criança, né? E, como a Néia disse, a gente só tem a agradecer porque é uma parceria que vem já nesse 1 ano e meio, quase 2 anos de pandemia, de cada dia crescendo mais, né? E eu posso dizer para vocês, em nome da equipe Maria Antônia, em nome de todos os professores e funcionários, que nós conseguimos, nesse mês de agosto, nós conseguimos enxergar, evidentemente, o apoio e a presença que vocês tiveram na vida da sua criança nesse ano de pandemia. Lu, só um minuto, deixa eu te interromper, deixa eu pedir para um pai que está com o microfone aberto, está dando microfonia. O pai Rodrigo, por gentileza. Obrigada, pai. Aí, daí se a gente fecha os microfones, não fica aquele que, sabe? Daí fica tudo bem, né? Depois vocês vão poder falar, daí a gente abre o microfone. Então, eu estou aqui para falar para vocês que nesse mês que a gente esteve com as crianças, nós estivemos com o grupo A e o grupo B, e estivemos também com o grupo C, que foi na escola fazer a prova Curitiba. Ficou muito evidente para nós, que somos especialistas em educação, ficou evidente a criança que teve uma rotina escolar em casa, da medida que a família pôde, e ficou evidente também, infelizmente, a diferença com as crianças que não tiveram essa rotina. Temos um desafio muito grande pela frente, pais, pois ficou claro que há um desnível muito grande de aprendizagem entre as nossas crianças. Famílias que puderam dar um apoio em casa, sendo com as videoaulas ou para além das videoaulas, para além das atividades, o fruto vai ser colhido muito bom. Nós já vimos frutos muito bem plantados por vocês e damos aqui o parabéns para vocês, porque eu tenho certeza que vocês fizeram o melhor. Para as famílias que não tiveram tantas oportunidades assim, de manter uma rotina com a criança, nós dizemos que precisamos
nos abraçar ainda mais, porque o desafio é grande. O desafio é grande e nós queremos dar conta e podemos dar conta desse desafio, desde que nós tenhamos a família do nosso ladinho. E agora, tem bastante gente entrando agora, que bom. E agora, entrando aí o mês de outubro, né, nesse finalzinho de setembro, nós vamos repassar para vocês que vocês estão ansiosos para saber, eu tenho certeza, porque vocês me pedem no particular, o resultado da prova Curitiba. A prova Curitiba também foi um instrumento onde nós tivemos condição de ver que nível nossa criança está, né? E nós vamos repassar para vocês os resultados, vocês têm o direito de ter esses resultados em mãos, nós já tabulamos, já enviamos para a prefeitura, e as professoras já estão debruçadas em cima desses resultados para alavancar as nossas crianças. Tivemos algumas surpresas fantásticas, digo no sentido de esperar uma criança no seu nível de escolaridade normal, e a surpresa foi para além disso. Mas tivemos algumas surpresas também que não foram agradáveis, de crianças que nós esperávamos que chegassem na escola fazendo a atividade com dificuldade, mas que aquela criança que entregava todas as atividades perfeitamente feitas, muitas dessas crianças não apareceram na escola ainda, porque ficou evidente que quem fazia essa atividade não era a criança. Então, eu deixo aqui uma reflexão para vocês hoje, nesse sábado, de qual foi o meu papel na vida do meu filho nesse 1 ano e meio de pandemia. O que eu fiz por ele? Eu consegui atingir os objetivos de família? Eu consegui fazer com que o meu filho não perdesse a rotina, porque quando a gente propõe e obrigatoriamente, né, recentemente obrigatoriamente as aulas na TV, não é que ele ia aprender tudo, mas eu fui família para fazer com que ele sentasse a bunda numa cadeira e assistisse. Então, todas essas reflexões que a gente faz com vocês é para o nosso crescimento, de vocês e o nosso. E agora nós vamos estar com essa criança mais voltada ainda para dentro da escola, né? É por esse também o nosso objetivo da nossa reunião hoje aqui. A partir do dia 27 de setembro, agora, não essa segunda-feira, a outra, nós não teremos mais na prefeitura o grupo A e o grupo B, né? A semana do grupo A, a semana do grupo B. Nós vamos ter a aula todos os dias, né? Então, as famílias que já optaram pelo retorno da criança, né, do grupo A e do grupo B, esse retorno, ele vai ser de todos os dias, menos a semana que vem. Semana que vem ainda é o grupo B que estará conosco. Esse decreto novo da prefeitura, ele vem para o dia 27 de setembro, então é na outra segunda-feira. E as famílias do grupo C que optarem em retornar para a escola também participarão desse movimento presencial de 100%. Hoje nós temos na escola 78% de alunos frequentando. 22%, que é o grupo C, C de casa, ainda tinha optado pelo remoto. Então, o que eu agora, enquanto família, vou poder fazer para minha criança? Ou eu reafirmo a minha opção de voltar para a escola e agora todos os dias, a partir de 27, ou eu não quero a minha criança na escola, nem todos os dias, e nem naquela semana pulada que não vai mais ter, né?
e quero continuar com a minha criança em casa. Esta opção a família ainda vai ter. Esse ainda vai ter a oportunidade de optar, ela vem carregada de alguns deveres. E que daí eu peço que vocês prestem bastante atenção nisso, porque não é novidade para vocês, mas a gente precisa entender bastante esses deveres. Nós percebemos, principalmente com as crianças que têm muita dificuldade, que com esse retorno para a escola, a semana que a criança estava em casa, a rotina escolar deixou de acontecer. Tipo assim, voltei para a escola, agora eu não faço mais nada em casa. E esse novo decreto, ele vem justamente cobrando um dever contrário a isso de vocês. Então, se você tem a sua criança no remoto e quer que ela continue no remoto, que é o grupo C, obrigatoriamente ela vai ter que ter a rotina escolar em casa, com as aulas da TV ou pelo YouTube e com as atividades da escola. Eu tenho algumas famílias do grupo C que não foram ainda na escola buscar a atividade do dia 3 de setembro. Então, essas famílias têm que pensar o que querem realmente, ok? Se eu tenho a minha criança no grupo A e no grupo B, que agora vai voltar todo dia para a escola, e eu não quero isso, vocês podem voltar atrás nessa decisão. Vocês podem migrar do grupo A e B para o C. Porém, com essa condição também da rotina escolar dentro de casa. Quando vocês assinam aquele termo de escolha, aquele termo é um documento. Nós estamos falando com uma comunidade que somente 40 famílias têm alguma dificuldade em acesso, ou que não possui a internet todo dia, que possui internet, mas talvez não todo dia. Ou porque a criança fica com avós com mais idade, ou porque tem muitos irmãos e daí não consegue administrar a rotina dentro de casa. A gente tem essa realidade. Mas 90% da escola não tem essa realidade. Tem a realidade de condição de acompanhamento escolar em casa. Então, famílias, chegamos no momento de pôr a mão na consciência e ver bem certinho o que é que vocês querem para os filhos de vocês até dezembro. Ou bem voltar para a escola todos os dias, ou bem optar em ficar no remoto ou passar para o remoto de novo, mas com a condição de rotina escolar dentro de casa. O grupo que vai estar na escola, e foi o que nós percebemos também nesse mês de agosto, o grupo que vai estar na escola, a família que vai optar em estar na escola, a falta da criança na escola tem que ser algo assim muito, muito sério. Muito sério. Não é porque está chovendo que eu vou faltar, porque dentro da escola não chove. Não é porque o meu filho mais velho está de aniversário que o mais novo tem que ficar naquele dia. É a aula. Deixa para comemorar no final de semana. Então, se houver a falta, que a falta seja uma falta médica. Essa falta tem que ser com atestado. Vocês perceberam nesse movimento do grupo A e B desse mês, que quando a gente não via a criança dentro da sala, a gente já mandava mensagem para vocês, ou vocês mesmo, que eu agradeço, inclusive, já se anteciparam falando, Lu, hoje amanheceu rouco,
Hoje amanheceu com febre. E tudo bem, gente. Agora, não dá para simplesmente optar em retornar para a escola e mandar quando quer. O que nós temos que entender é que, aproveitando a história da chicória, cada dia a gente tem que fazer o melhor. Então não tem como hoje, só hoje porque tá chovendo, só hoje porque tá muito sol. Não dá. Tem que ir para a escola. A gente tem que parar de falar que o ano acabou. Não falem isso. Não falem isso, principalmente perto da criança. O ano não acabou. Quando vocês falam que o ano acabou, diretora, já foi, esse ano já acabou, vocês jogam o nosso trabalho ralo abaixo, porque a professora está lá planejando, a professora está lá estudando, a pedagoga está lá, nós estamos lá. Então, nós temos poucos dias pela frente? Temos. Mas que esses poucos dias, nós façamos deles os melhores da nossa vida. Entendem como? Então, em 5 dias de aula, uma falta é uma perda enorme. Enorme. Então, pensem bem, vocês vão ter o final de semana para conversar entre famílias, como eu sempre falo, né? Para vocês sempre conversarem. Vejam bem o que vocês querem para o filho de vocês até outubro. Com relação ao integral, nós vamos retornar com a nossa Way. Só que o retorno da nossa Way, o retorno tão esperado da nossa Way, ele vai ser gradativo. Nós vamos voltar de pouquinho em pouquinho. Por quê? Porque nós temos que nos organizar igualzinho nós fizemos quando nós voltamos no regular. Banheiro. Nós temos que ter professoras para lá, nós temos algumas profs afastadas e a prefeitura vai liberar mais professoras, né? Então, nós vamos voltar com o integral no dia 4 de outubro. Só que no 4 de outubro, nós não vamos voltar com o integral inteiro, com todas as turmas. Nós vamos voltar com metade do integral, daí nós vamos organizar para daí na semana seguinte, ou no máximo 2 semanas, já estar voltando com a outra metade. Então, no mês de outubro, no mês inteiro de outubro, nós já estaremos com o integral funcionando 100%. Mas no início, metade e depois a outra parte, certo? O que eu preciso de vocês para esse final de semana? A nossa P da Carla montou uma pesquisa. Lembram-se lá no ano passado, quando eu mandava para vocês o linkzinho da pesquisa, para vocês falarem se a criança estava assistindo, não estava assistindo e tal. Então, igualzinho aquele lá, a P da Carla montou uma pesquisa com 2 perguntas somente para vocês, que nós vamos postar hoje à tarde, para vocês irem respondendo até amanhã à noite. E por que amanhã à noite, diretora? Domingo. Domingo. Faz meses que nós não temos mais domingo e sábado, e nem vocês. Com aula, com reposição, com atividade para imprimir, vocês também não têm. Então, por que no sábado e no domingo? Porque na segunda-feira, quando a gente entrar no Madre, a gente já tem que ter esses dados para a gente poder trabalhar, certo? Então, essa pesquisa vai estar perguntando se vocês vão optar pelo ensino presencial ou se vocês vão optar pelo ensino remoto e se vocês querem ou não a nossa Way, que é o período integral. São 2 perguntinhas, rapidinho, não esqueça de pôr o nome do aluno, porque senão depois eu tenho que ficar adivinhando quem é. E a gente vai poder ter uma visão toda do Madre, das famílias e da vontade de vocês.
Vocês poderiam me perguntar agora, eu tenho certeza que vocês, se eu abrisse aqui o microfone de vocês, vocês todos estariam me perguntando a mesma coisa. Mas, diretora, e a segurança? Como é que vai ser? Nós estamos agora com 75% da escola no retorno, mas divididos em 2 grupos. E agora, diretora? Como que vocês vão receber esse grupo ou até mais, todo junto? Eu vou dizer para vocês o seguinte. Nós esperávamos que o ensino híbrido, que é o separado por grupo, permanecesse nesse ano letivo inteiro, até dezembro. Foi uma surpresa, sim, este retorno presencial de 100%. O que eu posso garantir para vocês aqui, em nome dos professores, em nome da equipe do Madre Antônia? Todo o protocolo de saúde que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer. Se for necessário, e vai ser necessário, fazermos 3, 4, 5 entradas de alunos, nós vamos fazer. Se for necessário nós fazermos 3, 4, 5 saídas de alunos, nós vamos fazer. Se for necessário nós dividirmos ainda mais o recreio, nós vamos fazer. Tudo que estiver ao nosso alcance, nós vamos fazer, porque o decreto nos manda fazer isso. E nós temos que fazer. Mas e a pandemia, diretora? Então, parece que a pandemia não existe mais? Nós vamos fazer o que estiver no nosso alcance. Conseguimos hoje enxergar uma sala de aula com 35 crianças? Não. Mas nós vamos fazer o que estiver ao nosso alcance. Posso garantir para vocês, posso assegurar para vocês, que se houver uma situação em que a pandemia cresça, que os resultados e os índices em postos de saúde, em UTIs, em hospitais, eles aumentem, eu tenho absoluta certeza que haverá um retrocesso da prefeitura nesse sentido, porque é o mínimo que se pode fazer, não é verdade? Mas os dados que a prefeitura tem hoje sobre a crescente da pandemia, eles dizem para nós que há uma segurança, sim, e que a escola ainda continua sendo o lugar mais seguro para as nossas crianças. Uma comunidade de professores e funcionários quase na sua totalidade já vacinada com a 2ª dose, e que se tiver 3ª, 4ª, 5ª, 6ª dose, nós vamos estar lá tomando, porque, né, vamos pensar que é para o bem. E a abertura, né, a clareza de informações para vocês, eu vou continuar sempre passando. Preciso da ajuda de vocês, porque nós vamos ter que nos organizar com a questão dos horários, e horários onde nós vamos ter que fracionar as entradas, fracionar as saídas. Em dia de chuva é assim algo assustador. Quem me viu ontem na saída me viu dando uns berrão lá, porque a nossa saída ela é estreita, ela não é nada funcional. Então, em dia de chuva, tadinho, as crianças não podem nem sentar naquela parte da muretinha branca. Abrir o parquinho para eles passarem, nem pensar, porque é colocar doce na boca de criança daí, e não dá ainda, né?
Então, nós vamos ter que ter um movimentinho diferente para esse retorno. Um movimento que eu tenho que contar com a ajuda de vocês. Então, também na hora de optar sobre a criança voltar ou não, presencialmente 100% e integral, que vocês pensem também nessa possibilidade, né? Eu vou mandar um cronograma certinho de vocês saírem 10, 15 minutinhos antes, daí um outro grupo entrar 10, 15 minutinhos depois, para a gente poder fazer essa logística da melhor forma possível. Muitas famílias me procuram no WhatsApp e falam assim, diretora, e o recreio, como é que vai ser? E eu digo, o recreio é o de menos, porque o recreio é ao ar livre. A preocupação que a gente tem que ter é dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula que a gente não consegue fazer puxadinho nas salas para ampliar elas, né? Então, confiem na gente no sentido de que o que estiver ao nosso alcance nós vamos fazer. Agora, fica realmente a decisão para vocês, família, do que optar para até dezembro com essa criança. Ah, uma coisa importante. Todo dia 20 de cada mês, vocês farão de novo a pesquisa. Se querem que volte ou não, se continua como está. Não, minha criança voltou e eu não quero, porque ficou muito adoentadinha nesse período, tá. Daí todo dia 20 pode reoptar por ou voltar para casa ou voltar para a escola. Entende? Essa opção que vocês farão hoje, de hoje para amanhã, é referente ao dia 27 de setembro, até o finalzinho de outubro. Certo? Acho que por hora era essa novidade que tinha para repassar para vocês. Entendo a preocupação de vocês é a nossa também, mas vida que segue. Só precisa saber como que segue, né? Contem conosco nessa organização. Eu não vou dizer que a gente está craque nisso, porque cada dia é um dia, né? A gente vive cada dia é um dia. Carpe diem. Mas eu afirmo que competência para estar na escola nós temos e as professoras têm de sobra. E esse retorno de agosto era tudo o que a gente mais queria nessa vida. Era ter a criança conosco ainda, né? Presente para poder resgatar esse 1 ano e meio da melhor forma possível. E eles voltaram também com muita vontade. Muita vontade. Eu tocava música de sinal, não tinha ninguém no corredor. Falava, meu Deus, esse povo não quer ir embora, né? Só que sempre naquela questão de muito protocolo, né? Então, de reafirmar para vocês a questão de garrafinha de água, a questão de máscaras, isso é redobrado agora. Protocolo não vai deixar de existir, muito pelo contrário, né? Se nós não tínhamos necessidade antes de fazermos 3, 4 saídas, agora a gente tem. Se a gente não tinha necessidade antes de fazer 3, 4 entradas, agora nós vamos ter. Entende? Então, nós vamos nos ajeitando de acordo com a realidade que nos propõe, certo? Eu não consigo acompanhar o chat de vocês aqui, porque ou eu falo ou eu leio, as duas coisas eu não consegui ainda. Mas nós vamos abrir para uma fala, para perguntas de vocês. Só peço assim, não precisam dar resposta agora, nem pode dar resposta agora no chat, porque senão a gente prolonga muito nossa reunião. Foquem nas perguntas de vocês, perguntas onde eu não deixei claro alguma coisa, certo? E a questão de, o meu volta, o meu não volta, eu não quero, tal, deixem lá para o formulário que eu vou postar hoje
para responder. Ok? Vamos abrir os microfones. Depois Lu, a gente passa para a Bel. Oi. Posso passar os recadinhos antes das perguntas deles, que aí a gente depois já passa direto. Pode fazer, Bel. Algumas crianças levaram para casa o cardápio, né? E alguns pais sabem que o cardápio desse ano está bem diferente dos anos anteriores, porque há uma lei que obriga a escola a ter ao menos 3, 4 dias na semana proteína. Então, tá vindo, igual essa semana veio aipim com carne de manhã, né? Então, assim, parece ser um lanche estranho para a criança comer de manhã, né? Um risoto com carne, parece ser, né, estranho, mas isso faz parte de uma série de alimentação saudável. E falando em alimentação saudável, né, desse cardápio diferente que veio agora, a gente pede, sim, para que as famílias que mandem lanchinho diferenciado para sua criança, por N, né, motivos, que só se atente na hora de mandar o lanche, que não seja um lanche tão diferente, sabe? Porque nós temos crianças que têm o hábito de comer determinada coisa sempre, mas tem criança que não. E quando ele vê o lanchinho assim tão especial do amigo, a gente que é mãe, a gente sabe quando um filho pede uma coisa para a gente que a gente, né, não sabe, muitas vezes não sabe o que é, eles não sabem explicar e a criança acaba adoecendo por causa de uma bobagem. Só fazendo um parêntese, minha filha, quando era pequena, ela queria um tal de um doce enrolado de cobra. E ela ficou doente por causa desse doce enrolado de cobra, e eu falava, é pirulito? Ela falava, não, é doce enrolado de cobra. E, na verdade, era um pirulito, só que era aquele pirulito espiral. E o pirulito, quando eu falava, ela se relacionava ao pirulito de bolinha. Então, muitas vezes, eles não sabem falar para a gente o que é, não sabem explicar para a gente isso, né? Então, assim, vou mandar uma bolachinha, manda uma bolachinha comum, né? Não manda aquela mega ultra power bolacha recheada, que aí o outro coleguinha vê e vai chegar em casa e a mãe vai falar, é bolacha recheada? Não, não era bolacha recheada, porque era um outro tipo de bolacha, né? Então, só se atentem, assim, ao lanchinho diferenciado mesmo que vocês mandem para ele, para que não seja uma coisa tão diferente e que deixe o coleguinha com vontade e não vai saber explicar para os pais. O uniforme da escola não é obrigatório, tá, famílias? Mas a criança que quiser ir de uniforme, pode ir de uniforme tranquilo. Nós temos uniforme na escola, né, uniformes que foram doados pelos pais, então já recorrente da escola fazer uma feirinha, porque esse dinheiro auxilia na compra de outros materiais, outras necessidades da escola. Então, os pais que são mais antigos, né, eles sabem que tudo é R$10, menos a camiseta de manga curta, que é 5, né? Então, essa semana nós vamos fazer uma feirinha. Não temos uniforme para os maiores. Olha o trem de novo. Isso é só para mostrar que eu moro próximo à linha. Não temos uniformes assim para os maiores, 5º ano, por exemplo, mas para os pequenos a gente tem, tá? Aí é só procurar, pode procurar a gente lá na escola, ou a Dirilu coloca o momento que a gente for fazer a feirinha, o dia e horário que fica mais fácil para vocês procurarem na escola. Outro, porém, vem a agenda. A agenda é um documento importantíssimo da escola, né, que às vezes a professora precisa falar com vocês precisam falar com a professora, e não é todo momento que a gente pode usar essa agilidade do WhatsApp, né? A prof está em sala de aula, ela não tem como parar para responder vocês, né? Então, se vocês mandam um bilhete pela agenda, a professora, a hora que inicia a aula, a criança dá a agenda, você já responde e traz isso para casa, né? Atestado médico, você coloca na capinha plástica da agenda, ou seja, é um documento muito útil, né? E ali ficam informações também referentes aos filhos de vocês, que posteriormente tem como provar que vocês falaram e que a professora também informou vocês. Quem compra a agenda esse ano, pode tranquilamente continuar usando a agenda o ano que vem, porque ela não é datada,
Oi, Karina, pode desligar só um pouquinho, por gentileza? Obrigada. Então, essa agenda que vocês estão adquirindo esse ano, ela continua sendo utilizada o ano que vem, não precisa adquirir outro ano que vem se tiver várias páginas ainda em branco, tá bom? Peço, assim, gentilmente que vocês se atentem com a entrada e com a saída, né, das crianças. O nosso horário de abrir o portão pela manhã é 15 para as 8. Então, chego na escola por volta de 7h20, 7h30, e já tem criança no portão, né? Não, assim, não tem essa necessidade de estar lá tão cedo, porque o portão abre 15 para as 8, né? Então, aquela rua é muito movimentada, tem um fluxo grande de pessoas com bicicleta que usam ali a ciclovia, né? Então, assim, evitem deixar o seu filho na escola e falar, fica aí na porta da escola esperando abrir, sabe? Evitem fazer esse tipo de coisa, porque se acontecer algum problema com o seu filho do lado de fora, a escola não tem como respaldar, né? Porque não tinha ninguém nesse horário lá na frente do portão e o seu filho estava sozinho, tá bom? Importantíssimo, família, a máscara da criança. Importantíssimo. O seu filho precisa trocar pelo menos 2 vezes, no mínimo 2 vezes ao dia, essa máscara. O dia que ele tem educação física, 3 vezes, porque eles voltam da educação física suados. A máscara, eles mexem a todo instante, então põe a mãozinha no chão, mexem em aparelhos, né? Então essa troca precisa ser feita. Então atentem às máscaras que voltam para casa todo dia, façam a troca, né? Higienizem, que é a segurança do seu filho. A gente está fazendo a nossa parte na escola, mas a gente precisa também do outro 50% de vocês, tá bom? O tamanho da máscara também, né, Bel? Porque Isso. nós entregamos a máscara da prefeitura que veio em 3 tamanhos. Então, nós entregamos o tamanho bem certinho da criança. E a gente percebe que algumas crianças estão com máscaras muito grandes. Daí tampa até os olhinhos, assim, sabe? E outros com uma máscara tão pequena que pega o pedacinho da boca e o pedacinho do nariz, né? E aí fica difícil para a criança respirar. Então, e a gente entende que se a gente não tivesse dado máscara, até a gente entende que é difícil realmente, né, ter bastante máscara em casa e tal, mas a gente deu, né? E tem criança que vai com a mesma máscara a semana inteira. Se não é a professora se atentar em trocar, ela vem com aquela máscara lá do jeito que vocês já imaginam, né? Então, isso realmente a gente tem que não pode acontecer. Isso, então é isso, família. Isso aí. Olha só, eu consegui ler o chat. Consegui rapidamente ler o chat aqui. Então, veja aqui, a Neuci Lima pergunta sobre o resultado da prova Curitiba, né? Deu só um tempinho mais para nós, sabe, Neuci? Nós já tabulamos, já temos tudo certinho de aluno por aluno, só a gente precisa ver como é que a gente vai fazer para divulgar para vocês isso bem certinho, ou a gente manda a própria prova para vocês olharem, porque também não adianta mandar só o resultado, né? O importante era olhar ali o que errou, tudo. Deixa só a gente se organizar um pouquinho mais com relação a isso, a gente já vai mandar para vocês, sim. Fiquem tranquilos, tá? A Karina pergunta do lanche. O lanche é servido de manhã 9h40 e à tarde 14h40, tá? E falta médica, precisa assistir a aula. Se a criança está de atestado médico, daí ela não foi nem para a aula e daí não assiste a aula também da TV, né? Porque o atestado médico, ele é o respaldo dela. É que nem quando a gente trabalha, que a gente fica doente e leva o atestado. A gente não faz as coisas, né? Que daquele dia, né? Então, o atestado médico livra dessa obrigatoriedade. Acho que foi isso ali que eu vi no chat, o demais assim importante. Quero que vocês abram agora o microfone e se
pronunciem caso tenham ficado com alguma dúvida, mas se também não quiserem falar agora, a gente pode falar lá no grupo, no WhatsApp. Só me deem um tempinho para responder, porque hoje a gente já vai entrar em outra reunião agora, né? Daí vem o almoço, porque eu almoço também, eu como, tenho que fazer comida, inclusive, né? E depois a gente já volta a conversar no WhatsApp ali. Eu tento, assim, na maioria das vezes, não deixar ninguém sem resposta no WhatsApp, nem que seja um joinha, eu não deixo ninguém sem resposta, mas se vocês perceberem que perguntaram alguma coisa e eu demorei um pouquinho, pergunta de novo, não tem problema, é porque às vezes a mensagem fica lá para baixo e daí eu não consigo buscar ela de novo, tá bom? Podem abrir os microfones. Eu ia falar, podem abrir os microfones, crianças, não, e perguntem o que vocês ficarem em dúvidas, que nós estamos aqui para responder. Assim, em relação às máscaras, a minha menina, ela sempre tem levado 2 reserva, mas ela só tem usado uma. Eu sempre pergunto, ela, não, mas só troquei uma vez, eu só troquei uma vez. E ela, assim, ela também tem várias máscaras que foram feitas com o mesmo tecido. Às vezes até pode parecer que ela tá com a mesma máscara, mas ela sempre troca quando ela chega em casa. Entendi. Eu tiro, né, separo para lavar, porque daí, como eu tenho 2 filhas e um sobrinho, então eu lavo deles tudo junto, que é bastante máscara para mim lavar sempre. Virou parte do nosso guarda-roupa, né? Máscara, porque ela tem várias iguais. Entendi, Pamela. Então, veja, pense assim, olha, se não foi trocada na escola é porque não houve a necessidade. Quando houver a necessidade, tenha certeza que a professora vai falar, troquem a máscara. Muitas vezes, numa mesma turma, não é todo mundo que troca a máscara ali que precisa trocar. Tem aquele que mexe mais na máscara, por exemplo, apontou o lápis, já fica com os dedos tudo preto, pega na máscara, fica feio até, né, falta de higiene mesmo. Então, fique tranquila que a professora sempre está orientando ali, e agora tem que trocar, ou agora não. Algumas crianças têm até já o hábito, acabou o lanche, passou o alquinho, guardou, já trocou, sem a professora falar, sabe? Então, fique tranquila com relação a isso. O que eles precisam é ter troca para fazer, né? Esqueci em casa, alguma coisa assim, a gente dá um jeito, né? Mas tem que sempre estar com elas bem limpinhas. Porque... Sempre bem que estão ao álcool. Tem álcool na sala? Tem álcool na sala, tem álcool na porta. Eu sempre cobro bastante ela, olha assim, sempre o vidrinho falou, você não está usando o teu álcool? É para você usar o álcool. Ela, não, mãe, é que eu uso na escola, eu uso da escola. Isso. É bom levar o individual. Na entrada, né? É bom levar o individual, né? Mas tem na entrada, tem na porta da sala, tem dentro da sala, né? Tem bastante álcool. A professora tem dentro da sala também. Não, a gente fica preocupado saber se eles estão usando, né? Daí a gente chega em casa, eu sempre verifico, ó, quanto você usou hoje, né? Daí eu sempre cobro, tá cheio seu dia, você não usou. E essa cobrança, Pamela, ela é muito importante de acontecer, porque a criança fala, deixa eu usar, que minha mãe vai perguntar, né? Então, é importante de acontecer, sim. Parabéns aí pela sua observação. Eu gostaria de saber em relação ao lanche no refeitório, como que é feito, se tem o distanciamento com as crianças, porque no dia da prova, a minha filha foi fazer a prova e ela disse que na hora do refeitório, do lanche, não tinha o distanciamento. Uau! Bom, então, essa eu posso responder, Diri, porque a Giovana, ela é bem ocupada, assim, né? Como ela tem os probleminhas de saúde, eu sempre pego no pé dela, então ela nem quis comer, ela nem quis tirar a máscara na hora para não correr risco. E ela quer voltar para a escola, então eu queria saber, a minha preocupação é essa, né? Como que funciona na hora do lanche. Então, assim, Gabriela, eu vou responder para você porque eu estava lá no dia da prova, né, na UEI. As turmas, conforme eles iam terminando de fazer a prova, eles iam sentando no refeitório. Lá na UEI tem refeitório, na escola não tem refeitório. É diferente, né? Então, na escola, as crianças fazem o lanche na sala de aula. Neste dia que aconteceu a prova, que a sua filha estava, realmente foi feito no refeitório. E tinham, sim, outras crianças, só que lá nós temos 5, 6 mesas, 6 jogos de mesa, por assim dizer, que são
bem longas, né? Você esteve lá, você provavelmente tenha visto. Então, essa proximidade de uma criança junto à outra, era uma de um lado, outra do outro. Juntas, grudadinhas, como a gente costumava ficar, de uma experimentar o lanche da outra, isso não aconteceu, primeiro porque tinham poucas crianças, né? E segundo porque eles iam lanchando conforme iam terminando a prova. Então, talvez ela tenha falado para você que tinha bastante criança, porque tinha bastante criança ao ver dela, sabe? Mas não se preocupe, porque eles não tiveram mesmo essa proximidade, tá bom? Mas na escola bom, eles fazem então. lanche na sala. Na sala. E daí, Tá bom, então, voltando ao obrigada. Whey, né, voltando ao Whey, daí, Gabriela, a gente vai ter que manter ali no refeitório também as demarcações, aquela coisinha toda, né? E algumas sim. turmas comendo dentro da sala, porque daí não dá para todo mundo comer ao mesmo tempo, né? Porque na hora da refeição é a hora de maior contágio. Vocês sabem disso, né? Porque é a hora que a gente tira a máscara, é a hora que a gente pode emitir saliva, Sim, né? por isso que ela até ficou preocupada, né? Ela mesmo não quis tirar a máscara por causa da preocupação, né? Então, por isso que eu tô perguntando, meu medo é esse, porque ela quer muito voltar para a escola, mas a minha preocupação também era essa em relação ao distanciamento, né? Pelo fato de tirar a máscara. Mas obrigada. Imagina, que é isso. Tamo junto. Então, eu posso perguntar? A minha pergunta é a seguinte, a minha filha, ela assiste às aulas, ela é tranquila, só que na prova Curitiba, eu não sei como é que foi o desenvolvimento dela, por isso que eu pergunto, porque com relação ao lanche, com relação a ir para a escola, até não teria problema, entendeu? Mas eu achei que ela deu um desenvolvimento bem bom em casa, ela tá lendo, ela tá contando, então ela tá assim, eu achei que ela deu um up. Então, eu queria muito ter um feedback de vocês, nem que fosse no particular, falar, Neuzi, manda essa menina para a escola, porque ela precisa melhorar nisso. Porque em casa ela faz as provas, e assim, ela até dá risada, ela fala assim, mãe, esse teu olhar estava na professora quando eu estava fazendo a prova. Ai, que delícia. Que é o olhar de, você tem certeza? Né? E tava falando assim, mãe, a professora parecia você me olhando. Daí eu falei, daí é essa que é, entendeu? Porque em casa eu sei que ela está se desenvolvendo bem, né? No meu ver, mas eu preciso de especialistas para ter certeza disso, entendeu? Então, Sabe, era só essa que é a minha preocupação. Entendo. Sabe, assim, nós aprendemos na pedagogia que a gente nunca pode avaliar a criança com um único instrumento, né? Por exemplo, vai que bem no dia da prova Curitiba deu uma dor de barriga na criatura, ficou nervosa, tudo que sabia não sabe mais, tal. Então, por isso que a escola faz várias atividades avaliativas, justamente para poder saber como é que está bem aquela criança. Então, a prova Curitiba foi um instrumento só. O que a gente tem desse grupo C, né, que não está tanto com a gente? A gente tem os desempenhos nas atividades complementares, né, tem os caderninhos que as profs olhavam bastante, né? Então, é um conjunto de fatores, né? Mas fique tranquila, a gente vai repassar para vocês, sim. E, assim, se a gente pudesse, a gente faria um certificado de pedagogia para as famílias, porque eu tenho certeza que muita família se empenhou muito. E, assim, não ficaram se importando qual o método que eu vou usar para ensinar. Vou ensinar e pronto, sabe? E isso não caiu pedaço de criança nenhuma, né? A gente viu muita criança chegando, sabendo muito de escola, muito, e ficamos muito felizes com isso. E agora cabe a gente ir fazendo os ajustinhos, né? Os ajustes que a formação nos permite, que a gente sabe fazer, mas vocês foram excelentes, vocês foram fantásticos. Família que teve rotina com a criança, podia estar lá dando aula com a gente. Eu vou. Venha. Ô, Lu, eu gostaria de saber quanto ao retorno da Whey. Vai voltar gradativamente? Vão voltar todos? A criança que está matriculada na Whey tem que ir para a Whey, para a escola, ou a Whey poderá ser opcional também? Como que vai ser isso? Boa pergunta, Genilda. Quando você for responder nesse questionário que eu vou postar para vocês hoje, são duas perguntas separadas, tá? Então, a de retorno presencial no regular e
a matrícula, né, na UEI, certo? Sim. Ah, não, eu só quero o presencial do regular. Opta só pelo regular. Ah, não, eu quero integral, que é o dia todo, o dia todo. Nós vamos começar na UEI com os maiores. Então, nós temos 6 turmas na UEI de manhã e 6 à tarde. Nós vamos começar no dia 4 de outubro com as 3 turmas dos maiores. E daí, um pouquinho mais para frente, a gente vai chamando os menores. Entende? Bem devagar, porque a gente ainda acredita que se a gente vai devagarzinho, a gente consegue segurar ainda mais a qualidade, né? E a nossa preocupação realmente com contágio, essas coisas todas que vocês sabem que a gente fica enlouquecido, né? Certo. Então tá bom. E essa O terceiro ano, então, ainda não vai para a UEI, dia 4, Diri? É isso? Olha, nós temos 6 turmas na UEI, certo? Nós vamos começar com 3 turmas. As 3 turmas que nós vamos começar são as crianças maiores. Então, quando vocês optarem no cronograma, no questionário hoje, já opta pensando no retorno ou não, independente se vai voltar no 4 ou um pouquinho mais para frente, entende? Então, não é de cara que todo mundo volta no integral. De cara é que todo mundo volta no presencial. Tá bem? No integral nós vamos devagarzinho. Mas você ali citou, Diri, que bom dia, né? Você citou ali que vocês vão fazer o possível para, né? Ali dentro das possibilidades de vocês, nesse retorno 100%, vocês vão fazer o possível dentro da capacidade de vocês. O que você acha? Que tem muito aluno dentro da sala de aula para, né, pouco espaço, ou você acha que os alunos que a gente tem, tipo, os alunos do terceiro ano, tem como você deixar esse espaço todo ali na sala, ou você acha que vai ser difícil para vocês organizar esse espaço se for o retorno 100%? Você entendeu minha pergunta? Porque eu vi que você frisou muito assim, vamos fazer o que for possível, né? Então, quem tem a possibilidade de fazer o remoto, está vendo que está dando certo, e quiser ficar no remoto, você acha que isso é mais seguro, vai ser melhor para a gente e para vocês? O que você acha? Como diretora, a sua opinião. Eu acho que eu queria uma construtora para montar umas 8 salas a mais lá na Sala do Madre. Ah, entendi. Eu ia poder dividir. Às vezes eu tenho uma inveja das escolas grandes, sabe? Que poderia pegar, por exemplo, uma turma de terceiro ano de 30 e volta todo mundo, porque eu vou colocar 15 em uma e 15 em outra. Mas essa inveja logo passa, porque eu gosto da escola pequenininha, sabe? Mas assim, nós não conseguimos enxergar, Cláudia, uma turma com 35 crianças todas juntas vindo de 1 ano e meio de pandemia. Tá. Eu não posso falar diferente disso para você. Mas, por outro lado, esse não pode ser o motivo da criança ficar em casa sem fazer nada. Uhum. Porque desses 22% de criança que está no remoto, pouquíssimas famílias estão por causa da pandemia. Já estariam conosco de volta, se não fosse problema de transporte, se não fosse problema de horário, se não fosse problema do integral não ter voltado ainda, sabe? O meu é esse problema mesmo. Entende? Então, assim, pelo vírus mesmo, a gente vê que não é totalmente a primeira preocupação, né? Agora, uma sala cheia é uma sala cheia. Vai dar 1 metro de distância de cada criança? Vai dar. Mais apertado. Mas é uma sala cheia, sabe? É uma sala cheia. Eu reafirmo para vocês aqui. Foi uma surpresa para nós esse retorno presencial de 100%. Eu vi que você frisou agora. isso bem.
Até porque... Foi difícil, é até difícil eu estar falando com vocês hoje aqui, porque essa novidade nós recebemos na quarta-feira de manhã, né? E daí, quarta, tarde, quinta, a gente foi trabalhando com essa ideia para poder estar preparada para chegar para vocês aqui e falar, né? Então, assim, de forma alguma a gente está com medo, preguiça de pegar toda criança e trabalhar. Não, pelo contrário. Até vocês trabalham mais pelo WhatsApp do que na escola, né? Porque é muito trabalhoso. É o que eu falo para o Gabriel. Você tem que valorizar, parar e escutar o que a professora está falando, que é a mesma coisa que você está na sala de aula. Está no remoto, você está na sala de aula, e a professora teve o trabalho de preparar a sua aula. Então, você vai sentar. Esse um mês que eu fiquei em casa, ixi, minha filha, o Gabriel é péssimo em matemática, né, filho? Agora que a gente está conseguindo, eu estou conseguindo, porque assim, leitura, as outras matérias, ele está super bom. Mas na matemática, eu estou trabalhando matemática com ele, sabe? Esses dias E olha, Cláudia, o que eu posso tentar te deixar um pouco mais segura? Só tentar, porque eu sou mãe também, né? Mas eu tenho que falar isso para vocês, não só para a Cláudia, como para todo mundo que tem essa dúvida, né? Se houver uma situação assim, que não deu certo, de pandemia rolando de volta mais fortemente, com casos surgindo, porque desde de julho que a gente está lá na escola, nós não tivemos positivado, graças a Deus, nem de professor e nem de aluno, né? Mas a gente sabe que outras realidades tiveram, mas que se houver esse desastre, digamos assim, essa catástrofe, né? Eu tenho certeza que a prefeitura vai recuar, entende? Vamos acreditar nisso, né? Vamos acreditar que os nossos governantes tenham realmente consciência de que pode ser uma situação ruim, né? Mas como que a gente vai saber também se a gente não tentar? Tem um monte de lugar que já voltou, e que alguns estão tudo bem, outros fecharam de novo, né? Então, se coloquem também na condição de gestores da cidade, entende? Então, a gente fica assim, né? Balançado, né? Diri, não teria assim, uma possibilidade assim, para todas as crianças poder voltar ali na escola, dividir as crianças, tipo, uma metade estudar na UEI e a outra metade na escola, para não ficar muita criança na sala de aula? É que daí, Gi, não teria o integral, entendeu? A gente queria muito já lá em fevereiro, não sei se vocês se lembram disso, eu queria muito já ter voltado com todo mundo e deixar metade no integral e metade no regular, mas todo mundo só dividindo espaço, sabe? Não foi possível. E daí, agora, o integral volta na cidade de Curitiba, sabe? Daí, se a gente deixa de atender o integral, eu entendo o que você está falando, seria perfeito. Mas daí, a família que precisa do integral é capaz de ficar com a criança em casa porque não tem o integral daí, entendeu? E, infelizmente, isso não vai poder, sabe? Não vai poder. Gente, olha, eu acho que agora é o momento da gente voltar para casinha, pensar na família ali, o que vocês acham de tudo isso que nós conversamos. Vou começar agora a reunião com outro grupo que já está em cima do laço. Mas já estão aqui bombando, cadê o link? Já estão doidinhos com o link. Mas não Diretora, só um instante, por favor. Claro. Eu estava com a mão bem rapidinho. Uma sugestão. Eu não enxerguei. Imagina, eu sei que é correria. Só uma sugestão, talvez enviar nos grupos para cada turma quantos alunos tem em cada sala, para ajudar a gente como família a decidir se vai o filho voltar ou não. Tipo, porque se tem 30 alunos numa sala, daí, tipo, talvez é um fator a mais ou a menos para decisão, sabe? Eu acho bacana a gente ter conhecimento de quantos coleguinhas vai ter na sala dos nossos filhos. Uma sugestão. Então, vou combinar assim com vocês, então. Adorei tua ideia. Vamos combinar assim. Quando eu postar o questionário para vocês já respondam.
porque daí eu tenho condição de, no próprio domingo, já estar falando para vocês como é que está ficando a turma. O que eu não tenho condição é de ficar cobrando o questionário. Pai, você não respondeu. Pai, volta lá, responde. Vai, responde. Isso toma muito tempo. Mas se na hora que eu postar ali vocês já responderem, eu consigo passar isso que você está pedindo e que eu acho muito importante. Porque daí eu já fico sabendo como que tá o retorno ou não daquela turminha do meu filho, tá? Então vamos combinar assim. Postei lá, vocês já respondem, tá bom? Bacana, obrigada. Joia. Obrigada, Diri. Tenha um bom sábado, um bom final de semana, tá? Obrigada por vocês sempre estar dedicados. Nossa, é muito bom contar com vocês, tá bom? Que bom, obrigada. Obrigada. Tendo esse parabéns ali, eu vi no chat também ali, várias gente elogiando o trabalho do Madre. É um trabalho da equipe. É um trabalho de todo mundo, não é só da diretora, não é da vice, não é da pedagoga, é de todo mundo, é da cozinha, é do portão, é da secretária, é de todo mundo, tá bem? E estamos juntos, gente. E se der algum problema, vocês têm certeza que eu sou a primeira a gritar para vocês. Que, tipo, Muito obrigada socorro. pelo apoio e pela atenção mesmo de vocês. Vocês são bem dedicados e tenham uma ótima reunião com o outro grupo lá, tá? Obrigada. Tchau. Muito obrigada pela presença de todos. Bom final de semana. Beijo grande e vamos nos falando. Tchau, obrigado. Tchau, Bom Diri. fim de semana, tá? Tchau, obrigado, obrigada. Luciana. Até mais. Bom dia. Tchau, obrigada. Beijo, beijo. Beijo. Lu, continua nesse link aqui? Opa, continua, Bruno, continua no link. Tá Já bom, vou obrigado. postar lá para os outros pais que estão em Tá, cólicas já. eu só queria depois ver com você, não esquecer de mim do horário com a pedagoga, tá bom? Ah, sim, a Carla já está sabendo disso e vai agendar. Isso. E já vamos contactá-lo já, pai. Tá bem? Já Tá bom, próxima então. semana eu já chamo você para a gente conversar. Eu fico aguardando. Muito obrigado. Imagina, não por isso. Deixa eu mandar o link aqui para os outros pais. Eu vou fechar um pouquinho a minha tela, tá bom, queridos? Ok.